Bom dia. Eu vou falar sobre programar para uma interface e não para uma implementação. Acho que aqui não está indo muito bem, mas aqui está, beleza. Falar rapidinho quem sou eu, para não atrasar. Eu me chamo Diego. Trabalho com Python faz um tempinho, principalmente para web. Gosto bastante de Vim. Estou começando a aprender Go e trabalho no Labs. Bom, sobre programar para uma interface, o que isso significa? Significa que você está se importando com o que aquela classe faz e não como ela faz. Então, imagina que eu chego para você e falo, me leva até a praia. E se você falar para mim, eu vou te levar, não me importa se você vai levar de carro, de moto ou de disco voador, importa que a gente vai chegar lá. E eu estou confiando em você. Então, trazendo isso um pouco para código, vou dar um exemplo de uma interface bem simples aqui. Isso aqui é uma interface de um storage qualquer, baseado em chave-valor. Então, eu sei que ele tem um contrato, que eu tenho um get, que eu vou passar uma chave, e ele vai me retornar o valor, e o set, que eu vou passar uma chave e o valor que eu quero que seta naquele storage para aquela chave. Então, assim, eu preciso saber só que esse storage faz essas coisas. Como que eu usaria essa interface na prática? Então, tem uma classe aqui, meio toy, que é um reader qualquer, que ele recebe um storage e faz uso desse storage. Você repara assim, ele só se preocupa naquele contrato, ele só se preocupa que tem um método get, ele vai pegar uma informação e boas. Ele não precisa saber como que essa informação vai chegar para ele. Como que seria uma implementação concreta dessa interface? Aqui tem um exemplo de um storage que faz uso do Redis. Então, assim, ele respeita aquele contrato e é só o que importa para quem está de fora. Então, você usando essa estratégia de programar para uma interface, eu consigo fazer vários tipos diferentes de storage, sem que quem estiver usando precise se preocupar com isso. Inclusive, eu posso fazer um storage fake que vai me ajudar em testes. Então, eu não preciso ficar... Por exemplo, se eu sempre fizesse um storage de Redis, eu teria que ficar mocando o Redis ou subindo o Redis local. Eu não preciso disso. Eu faço um storage fake que eu controlo, com um dicionário dentro. Tanto faz. Mas aí que está. Com essa estratégia, a gente resolve a parte de acoplamento de código. Mas se no meio do seu código você ainda tiver um import explícito, por exemplo, import Redis storage, você ainda está refém daquela implementação. Então, uma boa estratégia é você fazer um carregamento dinâmico de uma classe. Aqui tem um exemplo de um código que, a partir do nome qualificado de uma classe, que é o módulo onde ela está e o nome da classe, ele faz o import dessa classe para você e já cria uma instância daquele objeto. Então, você pode ver que nessa linha de baixo, eu estou pegando um storage a partir de uma string. E essa string eu posso deixar configurável e ficar mudando de um ambiente para outro. Imagina que para produção eu uso, sei lá, um Redis, para teste eu uso um storage fake, para dev eu posso usar o Memcache para ver se vai funcionar bem. Então, eu consigo, de uma forma bem dinâmica, ficar mudando e meu código continua o mesmo. Quem que se preocupa com essa estratégia de programar para uma interface e não para uma implementação? O Django, você pode ver que a parte de database dele que usa no ARM, você configura qual que é a classe que ele vai usar, se é MySQL, Postgre, a parte de cache, o Async.io, o Event Loop também, você consegue mudar o Event Loop. O SQLAlchemy também, ele tem todas umas interfaces de connectors e engines, e quem está usando não precisa se preocupar com isso, e você pode ficar intercambiando entre elas. E um caso real que aconteceu comigo na Black Friday de 2015, a API responsável por fazer o cálculo de frete estava num monolítico que cuidava de várias outras coisas no site do Magazine Luiza. Então, cuidava da parte de cliente, cuidava da parte de produto, e começou a abrir o bico, essa API. E quando a gente estava analisando o que estava acontecendo, a gente viu que as chamadas de cálculo de frete que estavam sendo as mais custosas. Então, como a gente já tinha uma outra API que estava para entrar, que só fazia cálculo de frete, e a gente decidiu que ia entrar depois da Black Friday, e como a gente já tinha toda a conversa já pronta, tudo implementado, a gente decidiu que aquilo poderia salvar a nossa Black Friday. Então, como na aplicação que eu trabalhava, que era o carrinho de compras, já tinha toda uma interface para conversar com o cálculo de frete, eu só mudei qual que é a classe concreta que faz de uma aplicação para outra. E é isso, se tiver dúvida, é só procurar, a gente troca uma ideia aí. Valeu.
Ah, uma coisa que eu não falei, essa é a minha primeira Python Brasil. Valeu. Como eu pude deixar de falar isso? Ah, e essa vai ser a última talk, tá, pessoal? E lembrando que o fone tradução tá lá fora. Quem quiser, porque a próxima keynote ele vai falar em inglês. Então, quem não entender direito, por favor, pegue o fone lá fora. Vai ser traduzido simultaneamente. É um inglês fofinho. Pode começar? Bom, galera, eu vou falar de um assunto, ele é bem extenso, ele é um pouquinho complicado, então eu só vou fazer uma pincelada para deixar a galera meio curiosa aí. Quem quiser trocar uma ideia, me procurar, vou estar no stand do Lisa Labs aí, e a gente pode trocar várias ideias sobre isso. Eu vou falar sobre os modelos de concorrência que a gente tem hoje em Python, pelo menos os mais populares. Bom, quem sou eu? Já acabei de me apresentar, então beleza. São 3 modelos principais que a gente tem: threads, processos e async. Eu vou falar um pouco do lado bom e o lado ruim de cada um, tá? Bom, para threads, a gente tem de bom share state, a gente consegue ficar trocando informações entre uma e outra, tem pouco overhead para eu subir uma thread, ainda tem overhead, mas não é muito. E ele é muito efetivo para operações de I/O. Então, alguém já deve ter falado para vocês, thread em Python não presta. Depende, você tem que saber usar. Para operações de I/O, principalmente I/O de rede, é muito bom. Se você tem uma aplicação Django, por exemplo, e você precisa falar com 3 APIs ao mesmo tempo e uma não depende do resultado da outra, você pode disparar 3 threads que você só vai demorar o tempo você só vai levar o tempo da mais demorada. Qual que é o problema? Bom, thread você tem que lidar com race condition. Então, você não precisa fazer lock, né? É bom você fazer lock, mas você precisa fazer a comunicação, principalmente com filas atômicas. Então, você tem que se preocupar com esse tipo de coisa, é meio chatinho. CPU bound é horrível, porque o Python ele roda single thread, ele é otimizado para rodar em single thread. Então, se você tiver aplicações de CPU bound e você distribuir em threads, você vai ter um desempenho muito pior do que se você fizer single thread. Por que isso? Porque você tem o Global Internal Locker. E é meio difícil você testar. Bom, processos. Processos, você não tem a GIL, que é o Global Internet Locker que eu falei. Então, assim, você consegue distribuir para mais cores da sua CPU. E, com isso, você consegue ter um bom resultado com CPU bound. Qual que é o problema? Você não tem share state. Para você se comunicar entre um processo e outro é meio complicado. Você tem um overhead muito grande, porque para fazer o fork do processo, para serializar as informações daquele contexto e para fazer a comunicação via socket de um processo a outro, isso é muito custoso. Então, você tem que ter um CPU bound muito intenso para valer a pena você fazer. E é muito difícil de testar, acreditem. Async é o que está na moda agora. Todo mundo fala de async. Qual que é o legal do async? O async é single thread, então ele já usa todas as otimizações do Python para single thread. A ideia é você fazer um uso efetivo da CPU. O que eu quero dizer com isso? Você não ter tempo idle da CPU. Enquanto você vai processar alguma coisa que deixaria a sua CPU parada, imagina que você vai fazer um request para uma API, e enquanto essa API não responde, você tem um momento que a sua CPU está idle. Então, você aproveita esse momento para processar outras coisas. Então, a ideia é você nunca deixar o seu processador parado. É sempre você fazendo o switch de contextos para sempre estar usando o processador. E como, no final das contas, ele roda single thread, é mais fácil para você testar. Qual que é o problema? Você sempre depende de um event loop rodando, porque esse paradigma é baseado em event loop, então você tem que ter um event loop rodando para ele ficar fazendo o switch de contexto. Isso eu coloquei como um contra, mas não é exatamente um contra, mas você tem que aprender alguns novos idiomas e alguns paradigmas novos. Então, você vai ver função que vai começar com async, então async def, async with, async for, você vai ver uns await, se estiver usando o Python 3.4, você vai ver um with from, vai ver uns decorator de corotina, pode ser que você não entenda muito bem o que é isso, mas é bem tranquilo, é só aquele susto de começo. E, bom, é single thread, então CPU bound continua sendo um problema. Se você precisar fazer o uso intenso de CPU, com um monte de cálculo, você ainda vai ter problema com isso, e o GIL está lá. Bom, o que eu queria dizer com isso? Eu preciso não ser bitolado. Eu vejo muita gente falando, não, que assim que é a nova moda, eu vou só usar assim que vai resolver todos os meus problemas, ou
thread em Python não presta, Python não sabe usar os outros cores da minha CPU. Cara, é aquela velha história. Se você só tem martelo, para você tudo vai ser prego. Então, o interessante é você ter uma gama de ferramentas grande para você usar na hora que o problema aparecer. Isso aí, muito obrigado. Se quiser trocar ideia, é só procurar. Valeu.